Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizado por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte do livro, que trata dos exemplos, e no capítulo 2, Espíritos Felizes. Viveram bem, morreram bem, estão em bons lugares do mundo espiritual e vêm dar seus testemunhos, através de comunicações ou espontâneas ou evocadas, ou seja, os espíritos são chamados para darem seus testemunhos. Começamos a ver ontem o caso do espírito Jean Reynaud. Ele deu 2 comunicações espontâneas, mas hoje vamos ver uma comunicação onde ele foi evocado e vai responder algumas perguntas sobre a sua condição. Evocação, diz o Espírito. Atendo com prazer ao vosso chamado, Senhora. Sim, tendes razão. A perturbação espírita, por assim dizer, não existiu para mim. Perturbação é aquele período depois da desencarnação, onde estamos nos readaptando ao mundo espiritual e isto causa, às vezes, uma confusão mental. Então, às vezes, o espírito pode ser induzido a adormecer durante esse período. Pode levar de algumas horas, até mesmo anos, não é? Então, vejamos, ele vai dizer que ele não existiu a perturbação mental, a perturbação espírita para ele. E isso respondia a um pensamento do médium. O médium, essa senhora, não diz o nome, essa evocação foi feita em Bordeaux, uma cidade da França, pensou se ele havia passado por essa perturbação espírita. E ele, então, percebe o seu pensamento e responde que não passou não. Exilado voluntariamente na vossa terra, onde tinha que lançar a primeira semente séria das grandes verdades que envolvem o mundo nesse momento, sempre tive a consciência da pátria e depressa me reconheci no meio de meus irmãos. Pátria o quê? Pátria espiritual. Então ele veio aqui em missão. Já não é um espírito materializado, apegado à materialidade. Pergunta então que é feita. Eu vos agradeço por consentir em vir, mas não acreditei que o meu desejo de conversar convosco influísse sobre vós. Necessariamente deve haver uma diferença tão grande entre vós que nisso não penso senão com respeito. Então, ela pensou em chamá-lo, mas não acreditou que ele viesse, né? E aí a resposta do espírito: obrigada, obrigado por esse bom pensamento, minha filha. Mas deves saber também que qualquer distância que as provas acabadas mais ou menos prontamente, mais ou menos felizmente, possam estabelecer entre nós, há sempre um laço poderoso que nos une, a simpatia. E tendes estreitado esse laço com o vosso pensamento constante. Então, aí ele vai dizer aqui que o bom pensamento, ele agradece, mas diz que ela deve saber que qualquer distância que as provas acabadas, mais ou menos felizmente, possam estabelecer, quer dizer, independente da distância que existe entre nós, encarnados e desencarnados, há sempre um laço poderoso que nos une, que é o laço da simpatia. E ela tinha estado a estreitar esse laço através do pensamento constante, obviamente, referindo-se aqui a esse espírito de querer conversar com ele. Pergunta:
Se bem que muitos espíritos hajam explicado as suas primeiras sensações ao despertar no mundo espiritual, seríeis bastante bom para nos dizer o que sentistes ao reconhecer-vos desencarnado e como se operou a separação do vosso espírito e do vosso corpo? Resposta: como para todos, senti o momento da liberação, da libertação aproximar-se. Então, assim como acontece com todo mundo, ele sentiu o momento dessa separação, ou seja, do momento mesmo da desencarnação se aproximar. Mas mais feliz, mas sentiu ele esse momento se aproximar mais feliz que muitos. Essa libertação não me causou angústias, porque lhe conhecia os resultados, embora fossem maiores do que eu pensava. O corpo é o entrave às faculdades espirituais. Muito denso, não é? E quaisquer que sejam as luzes que se haja conservado, são sempre mais ou menos abafadas pelo contato da matéria. Dormi esperando um despertar feliz. O sono foi curto e a admiração imensa. Os esplendores celestes, expostos aos meus olhares, brilhavam com toda a sua grandeza. A minha visão maravilhada mergulhava na imensidade desses mundos cuja existência, a habitabilidade eu afirmara. Cuja existência e habitabilidade eu afirmava. Esses mundos felizes, não é? A minha visão maravilhada mergulhava na imensidade desses mundos, cuja existência desses mundos, assim, já vimos isso. Era uma visão que me revelava e me confirmava a verdade de seus sentimentos. O homem, ou seja, o ser encarnado, por mais que se creia seguro quando fala, há frequentemente no fundo de seu coração os momentos de dúvida. Então, ele está dizendo que nós, quando estamos encarnados, podemos ter fé e acreditar, mas lá tem uns minutinhos em que podem acontecer momentos de dúvida, de incerteza. Ele desconfia, se não da verdade que proclama, menos frequentemente dos meios imperfeitos que emprega para demonstrar essa verdade. Convencido da verdade que queria fazer admitir a miúdo, então ele estava convencido da verdade. Tive que combater contra mim mesmo, contra o desalento de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade e não poder torná-la palpável àqueles que tinham tanta necessidade de crerem nela para caminharem com segurança o caminho que tinham a seguir. Nós não podemos passar a nossa fé para o outro. Às vezes lamentamos, não é? Temos essa certeza, aquela fé certeza, mas não podemos convencer ninguém, porque a fé se constrói dia a dia no nosso próprio coração, no coração de cada um. Então é um trabalho individual, né? E solitário, na medida em que nós vamos construindo dentro de nós mesmos a nossa própria fé. Ninguém pode nos passar, pode nos falar, mas e aí? Que efeito vai fazer se eu estiver resistente? Endurecido, não é? E aí, mais uma pergunta. Quando vivo, professavas o Espiritismo? Resposta. Entre professar e praticar há uma grande diferença. Muitas pessoas professam uma doutrina que não praticam. Eu praticava e não professava. Como aquelas pessoas que podem ser ateus. São muito mais seguidores do bem, do Evangelho,
não é? Que é o código do bem, do que muitos que se dizem religiosos, cristãos, e não seguem esse código do Evangelho. Não é? Então, ele não professava, não falava da crença, não era por aí. Ele praticava. Do mesmo modo que todo homem é cristão porque segue as leis do Cristo, fosse isso sem conhecê-las, ou seja, fosse cristão sem conhecer as leis do Evangelho. Não é? Então, ele, não é que ele conhecesse ou não conhecesse, era secundário. Ele fazia o bem. Ele fazia. Não precisava de conhecer a doutrina já estava nele. Do mesmo modo que todo homem pode ser espírita, que crê em sua alma imortal, em suas reencarnações, em sua marcha progressiva e incessante, nas provas terrestres, nas dores necessárias para se purificar. Eu nisso acreditava. Era, pois, espírita, mesmo que não soubesse que era. Agora, desencarnado, ele sabia que era. Compreendia a erraticidade. Erraticidade é esse período entre uma encarnação e outra, quando estamos no mundo espiritual. Compreendia a erraticidade, esse laço intermediário entre as encarnações, esse purgatório onde o espírito culpado se despoja de seus vestidos manchados para revestir uma nova roupa. Um novo corpo físico numa nova encarnação. Seria essa roupa. Onde o espírito em progresso tece com cuidado a roupa que vai vestir de novo e que quer conservar pura. Mas isso só vai se saber quando reencarnar com essa roupa. Se vai mantê-la pura ou se vai manchá-la com as más escolhas, né? Com o mau uso do livre-arbítrio. Eu compreendi, vos disse, e sem professar, continuei a praticar. Ele compreendeu, porque já trazia isso dentro dele, e não professava, não falava sobre doutrina nenhuma. Ele a praticava, já trazia dentro dele. Nota. Estas 3 comunicações, as 2 espontâneas e mais essa evocada, foram obtidas por 3 médiuns diferentes, olha que interessante, completamente estranhos uns aos outros. Pela comparação dos pensamentos e a forma da linguagem, pode-se admitir, pelo menos, a presunção de identidade. Parecem, pelo estilo, pelo que está escrito, que é o mesmo espírito. Presunção de identidade. A expressão tece com cuidado a roupa que vai vestir de novo é uma encantadora figura que pinta a solicitude com a qual o espírito em progresso prepara a nova existência. Então, esse cuidado, né? Tece a nova roupa, prepara a nova encarnação. Prepara a nova existência que deverá fazê-lo progredir ainda. Os espíritos atrasados tomam menos precauções e algumas vezes fazem escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. Nós temos que reencarnar ainda muitas e muitas vezes. Ainda não estamos naquele padrão de fazermos tudo muito certo. Absolutamente certo. Não, ainda somos espíritos imperfeitos. Nem bons espíritos somos ainda. Muito bem. Hoje terminamos, então, o senhor Jean Renaud. Amanhã começamos mais um testemunho de um novo espírito aqui no nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.